Se você já não recebeu o adesivozinho com a palavra profética do ano, no final do culto nos procure lá aqui à frente. Eu estava distribuindo ali, pastor, a parte da continuidade. Além de estar trabalhando na memória sempre, né? Olha onde você quiser, talvez se monitorou no celular que já vi. Alguns vão falando no carro, na geladeira, o que quiser. Mas além de você estar lembrando da palavra, né? Todos os dias, orando em cima dela, pessoas também pegaram o seu adesivo e perguntaram: o que é isso? Ficou tão lindo, né? Algumas pessoas falaram: pastor, como ficou lindo? E de fato ficou muito lindo, a inspiração do Senhor, a empresa que a gente contratou. Então faça bom uso, né? Daqui a pouco vai ser até: o que é isso? Explica aí. Você vai gerar fruto com essa pessoa já e já. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos. Esse texto de João 15 é minha palavra profética do ano, mas não vamos adentrar sobre a frutificação dessa noite. Mas antes, como algo que gera a frutificação, que é a permanência, coloquei como tema da mensagem o desafio de permanecer. E nós vamos ver como de fato é um desafio. A gente vai olhar para a gente, vai ver experiências em nossa vida, olhando para o passado, quanto fomos desafiados para permanecermos. E chegamos até aqui, né? Em várias esferas da vida. E olhando para o porvir também, sabemos que temos esse desafio de permanecermos. Então, no dia de João capítulo 15, o verso 4 e o verso 5. Estai em mim, ou permaneçam em mim, e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se vocês não permanecerem em mim. Abro parênteses explicatório, não se inclui aí. Se não permanecermos no Senhor, nós não conseguiremos frutificar. E o verso 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece em mim, ou quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a parte seguinte do versículo fala: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus, de forma tão direta, irmãos, e clara aqui, ele fala sobre a necessidade da permanência. É totalmente vital. Ou permanecemos nele, ou nada acontece. Ou permanecemos nele, ou não temos um futuro certo. Ou permanecemos nele, ou tudo que conquistamos até aqui é destruído. Nós precisamos permanecer. Eu, meditando, estudando sobre a temática da permanência, gosto bastante desse título. Eu até já fui confrontado no passado. Já que amor, ao me conhecer, ela compartilhou comigo que uma pessoa disse para ela assim: Léo, pense bem, porque ela quis trazer uma definição acerca de mim. Eu nem sei quais características aquela mulher teve para poder dizer isso, mas ela quis alertar a Ana sobre: pense bem, porque ele não é daquele que permanece. Então me disse isso. Ela falou: uma pessoa veio chamar minha atenção ao pensar em relacionar contigo, para ver se de fato você gera credibilidade em querer permanecer. Graças a Deus estamos indo para de casado 15 anos esse ano. Temos já um pouquinho de tempo antes do casamento e queremos permanecer juntos até o fim, até o grande dia. Mas em todas as esferas da nossa vida, nós somos bem desafiados. Todo mundo aqui talvez pode ter exceção, mas a grande maioria estudou. E uma das grandes implicâncias sobre uma turma inicial do ano letivo, por exemplo. Aqui temos pessoas do estado, temos pessoas na faculdade, fazendo mestrado, doutorado, e por aí fora vai. E é de praxe que é tão comum que as turmas comecem com um número grande de alunos, mas não é assim que termina o ano letivo. Muitos iniciam, mas nem todo mundo chega à fase conclusiva. Muitos ficam para trás na caminhada. Se formos analisar uma empresa, no ambiente de trabalho, por exemplo, as fábricas, a fábrica da Zaleia, hoje no Cabrais, a gente vai analisar que muita gente começou, mas
enquanto permaneceram. Claro, é evidente, não é tudo que nós permanecemos o tempo todo. Existem mudanças, existem direcionamentos, existem ciclos, mas nós temos que entender que permanecer é um grande desafio. Eu falei sobre o relacionamento e eu, por exemplo, tenho um prazer, gosto, incentivo em realizar casamento. Eu fiquei feliz alguns anos atrás, enquanto o casal que veio de fora me procurou e pediu que celebrássemos as bodas, 20 anos de casado. E fizeram uma cerimônia linda, eu tive aquele prazer de celebrar. Só que anos depois, a má notícia, aquele casal que já tinha avançado tanto, chegaram a 20 anos, decidiram não mais permanecer e cada um tomou um rumo diferente. E a gente sabe, por exemplo, falando sobre relacionamento, quão grande é o número de divórcios. Então nem todo mundo permanece, muitos desistem. Olhando para a nossa jornada, a carreira cristã, eu sempre paro para pensar e louvar o Senhor. Eu completei agora em dezembro 30 anos de convertido. E graças a Deus, irmãos, eu pude começar e tenho perseverado. Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Mas podemos olhar para o lado, olhar para trás e a gente sabe o quê? Muita gente não permaneceu. Pessoas que oravam e não oram mais. Pessoas que participavam e não participam mais. Existe, e preste atenção, existe um complô no mundo espiritual para que você não avance, para que você não permaneça, para que você desista. E talvez de cara a palavra dessa noite já falou com você, você já se sente confrontado, não exposto, cobrado, ridicularizado, mas confrontado. Você é chamado a refletir sobre a necessidade de permanecer e não desistir. Talvez você tenha vivido os dias, está até orando: Senhor, eu estou querendo desistir, eu estou querendo retroceder, eu estou querendo abandonar tudo. E o Senhor diz para você, já no início da mensagem dessa noite, você está sendo desafiado mais uma vez a permanecer. Amém? E nós vamos falar muito sobre isso nessa noite. Como definição, irmãos, permanecer em Cristo, permanecer no Evangelho, tem como um significado uma constância. Para permanecer, precisamos ser constantes. É resultado de quem é constante conseguir permanecer, dar continuidade àquilo que iniciou. Muitos iniciam e nem todos concluem. Então, permanência é dar continuidade. E é resultado, permanecer em Cristo é resultado de um encontro transformador. Um dia eu e você tivemos um encontro com o Senhor Jesus e iniciou uma obra de transformação. E porque Ele iniciou e Ele tem trabalhado, nós estamos permanecendo. Filipenses 6, eu cito como versículo de Mara, que está presente hoje: aquele que em vós começou a boa obra, Ele irá concluir até o grande dia. Então o Senhor nos alcançou. E diga-se de passagem, o próprio Evangelho de João 15 fala sobre isso. Não foi Leonardo quem escolheu Jesus, não foi você quem escolheu ao Senhor, mas o Senhor foi quem te escolheu, que te designou para que você esteja indo e consequentemente dando muitos frutos. Então nós somos resultado da escolha do Senhor. E eu repito, aquele que começou em mim, você a boa obra, Ele vai continuar trabalhando. Eu quero declarar já profeticamente para que você receba e você seja renovado, animado nessa noite, que foi Ele quem te escolheu. Que foi Ele quem começou. Em outras palavras, está difícil permanecer? Você não está sozinho na caminhada. Ele está contigo. Ele começou e Ele não parou, Ele não abortou, Ele não retrocedeu. Ele está contigo até o fim. Por isso você deve permanecer. Por quê, pastor? Porque o Senhor está comigo. Agora, essa arte de permanecer consiste em guardar a palavra, em ter a palavra no coração, a palavra na mente, a palavra na prática, uma vida de dependência. Para permanecer, você vai precisar depender do Senhor. E nós dependemos de Deus, irmãos. Ele mesmo disse: eu li, permaneçam, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mas quando eu falo uma vida de dependência, irmãos,
é de você entender que depende, e você de fato se entregar totalmente a essa dependência, totalmente ao Senhor. Crer. Rafa e Simone ministraram canções nessa noite que falam sobre esta suficiência. Crer, Cristo é a sua suficiência, é a sua totalidade. Ele é a sua provisão, Ele é o seu sustentador, Ele é o seu maior amor. E você precisa se alegrar porque você tem Deus. Eu costumo falar, irmãos, há um ditado roçariano. Nossa região tem um contexto rural. Talvez você já ouviu muito falar isso, já falou. Quem tem Deus tem tudo. E as pessoas declaram muito isso, que quem tem Deus tem tudo. E isso não pode ser apenas uma declaração, não é algo utópico, é antes uma realidade. Você tem que entender, você tem Deus. Eu te pergunto, você tem Deus? Se você tem, diga amém. Então, se você tem Deus, irmão, você tem tudo. Rafa fez uma citação, não foi Rafa? Sobre aquele homem que encontrou o grande tesouro. E Rafa falou, a citação bíblica que fala que aquele homem foi, escondeu aquele tesouro precioso, ele foi lá e vendeu todos os seus pertences. É tipo assim, você quer comprar uma propriedade rural, e é X valor, você fala, olha, se eu quero tanto, fala para o proprietário, olha, me dê um tempinho para me levantar o recurso, que eu vou voltar para comprar essa propriedade. E você pensa, o que eu posso vender para levantar o recurso? Você vende sua casa, você vende seu carro, você vende a sua moto, você começa a vender, para quê? Levantar o recurso, porque aquela propriedade para você é preciosa. Agora o texto me chama a atenção, falando acerca de Jesus, como o Rafa citou. Quando aquele homem vai e vende tudo que ele tem pelo tesouro precioso, diga-se de passagem, Jesus, há algo que não pode perder, porque é isso que faz você permanecer em Cristo, é isso que faz você permanecer no Evangelho. O que é, pastor? Ele não apenas vendeu tudo que ele tinha para adquirir o tesouro, mas o texto fala, com grande alegria, e isso faz toda a diferença. Sabe por quê, irmãos? Você tem que entender. Porque o adversário que quer que você não permaneça antes que retroceda, ele é o ladrão da alegria. Por isso que ele faz de tudo para que as pessoas entrem em depressão. Por quê? Porque a pessoa depressiva foi roubada a alegria, não tem motivação, não tem ânimo, não quer mais viver, prosseguir, nem permanecer. Antes quer o fim. Por isso ele quer roubar a alegria. Mas a parábola cita que ele vendeu tudo com muita alegria, porque a excelência de Jesus, é o que Paulo falou, eu abro mão de todas as coisas, pela excelência do Evangelho, do conhecimento de Cristo Jesus. É por isso que o salmista orou, olhando para a promessa vindoura do Messias, e olhando para si, olhando para o povo de Israel. Até o próprio Ezequiel 37 fala que o povo de Israel se encontrava assim. E então o salmista fala assim: restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. Sabe, queridos, você não deve estar contente por resultados. Você não deve estar, embora resultados tragam contentamento. Você não pode estar apenas então contente pelos resultados. Você não pode apenas estar contente por uma boa performance. Mas vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês estão cravados, escrito no livro da vida. Então, quando eu olho para o que Deus preparou, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para as promessas daquilo que vai se concretizar, eu decido permanecer e não retroceder. Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala a partir do versículo 4, que Ele tem observado a tua vida, só que Ele tem algo contra você. E Ele fala: o que é que tem contra mim? Então diga: Senhor, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não estão permanecendo no primeiro amor. E talvez assim como eu, alguém um dia tentou taxar você, enquanto um novo convertido, cheio de paixão, de fogo intenso, quer orar, quer ir para montes, quer palavra, não quer faltar no culto, quer evangelizar, quer buscar a Deus, quer aprender a se relacionar com Deus. Por quê? Porque a visão foi aberta e foi descoberta uma fome insaciável pela presença do Senhor. Então você incansavelmente
inicialmente com muita paixão você busca o Senhor. E aí de repente algum crente meio que velho olha para você e fala: quieta com isso aí é fogo de palha, isso aí é coisa de novo convertido. Só que a própria Bíblia, o Senhor nos alerta, irmãos, que essa paixão não é algo meramente da jornada inicial, a fase inicial. Antes deve ter constância, isso deve ter permanência, isso deve ter até o fim. E quando você está desmotivado, triste, abatido e perdeu a alegria da salvação, o Senhor fala: eu tenho algo contra vocês. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que lembrar qual foi a fase, o que aconteceu, que fez uma pausa nessa intensidade. E vocês em arrependimento devem orar e pedir: Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. Você não apenas foi salvo, foi levantado para a permanência. O Senhor fala que aquele que perseverar até o fim será o que, igreja? Vocês estão comigo? Diga amém. Aquele que, aquele que perseverar até o fim será o que? Será salvo. E eu meditando e estudando, eu tenho essa convicção: pela graça somos salvos. Então não é, irmãos, a minha permanência que me leva à salvação, mas é justamente o contrário, porque eu fui salvo, eu sou levado a permanecer. Não são as minhas boas obras que me levam à salvação, mas antes eu fui salvo. Para que, igreja? Para andar em boas obras, para realizar boas obras. Então não é o meio, mas o fim. E você percebe então que você não foi levantado para desistir no meio da caminhada, mas foi levantado e sustentado. Irmãos, você tem toda a provisão que você necessita para concluir a missão. Está tudo aí. Você consegue procurar para encontrar, irmão? Está tudo aí. Aí você me pergunta, hein, Dina? Aí aonde, pastor? Eu vou falar: dentro de você, meu irmão. Dentro de você, minha irmã. O milagre que você procura está dentro de você. Por quê? Porque o milagre que você procura chama-se Espírito Santo de Deus. E você se esqueceu porventura que você é templo do Espírito Santo. Você não vem ao templo para encontrar com Deus. Você já é o próprio templo que tem Deus dentro de você. Você vem aqui para se ajuntar com o seu irmão e juntos celebrarem a presença do Deus vivo, porque somos membros e o corpo é estabelecido e ele se faz presente e manifestando a tua graça em nós. Então precisamos do que? Desta alegria da salvação, dessa alegria que nos faz permanecer. Crendo na suficiência, Ele é a minha suficiência. E eu tenho um propósito, eu tenho algo. É mentira de Satanás que você não tem futuro, você tem um futuro. Jeremias 29, o Senhor fala: bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, para nos dar um futuro. Deus, Ele preparou já todas as coisas para você realizar, já está tudo preparado, você já vem com o pacote completo e pronto. É por isso, irmãos, que não pode ter espaço para a preocupação. Em Mateus 6, um dia eu fui confrontado, e nós somos confrontados enquanto estamos preocupados. Ele fala que assim, os ímpios é que se ocupam em preocupações, mas vocês são filhos. Irmãos, o meu filho Leonardo, minha filha Bia, não, Bia já está uma mulher, já 21 anos, né? Deixa eu falar para o Leozinho aqui, né? Vai perguntar: Leozinho, quais são as suas preocupações desta semana? Vai entrevistar, vai ter não, irmãos. Leozinho, quais são as suas preocupações do primeiro semestre até o final? Não vai ter não, irmãos. Mas o pai e a mãe, em Madalena, em Lex, o pai e a mãe já ficam o tempo todo o quê? Pensando no futuro do filho. Interessante é não Catalina, que a Bíblia fala assim: Catalina sendo mal, Roberto sendo mal, eles procuram dar o melhor para Davi. O que dirá de Deus perfeito? Não, o teu futuro está preparado, o teu futuro está garantido. Lança fora toda a preocupação agora, em nome de Jesus. Lança fora toda a ansiedade, por quê? Porque Deus já foi na frente, pastor Vitor, Deus já foi na frente, já preparou todas as coisas para tudo dar certo. Agora a nossa responsabilidade, fala com Deus bem assim, diga assim: o poder de Deus e a responsabilidade é minha.
É porque eu vou liberando, vai fluindo os versículos, eu vou aplicando da minha forma simplória, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Saara. Para a liberdade, pois, fostes comprado. Diz respeito ao quê? A graça. Ele fez tudo que comprou, morreu por mim, me deu a vida eterna, me deu salvação. Ele já fez. Para a liberdade, foste comprado. Vírgula. Entra agora a minha e sua responsabilidade. Permaneçam, pois, olha a palavra permanecer aí. De quem é a responsabilidade de permanecer? Diga assim, a minha. Permaneçam, pois, firmes e livres. A graça, Jesus me colocou firme e em liberdade. Então permaneça na condição que Ele te colocou. E não volte outra vez ao jugo de ser escravo, jugo de escravidão. Então Ele já fez, Ele está presente para sustentar, mas temos a responsabilidade em permanecer na condição que Ele nos colocou. A graça que nos salvou está presente para nos sustentar. Eu quero adentrar algumas responsabilidades, ou melhor, alguns princípios, algumas chaves, é uma linguagem que a gente trabalha bastante hoje, para que nós então venhamos permanecer e não retroceder. Declara isso comigo, porque fica muito legal e muito bonito, bem aplicado e edificatório também. Diga-me assim: permanecer e não retroceder. Falou bonito, pastor Laércio, eu leio você proclamando aí. Permanecer, mas você pode levantar a mão ali, pegou ali, eu vou Claudinha. A irmã Dora também levanta a mão aí e pegou ali atrás. Permanecer e não retroceder. Como é que eu consigo? Em primeiro lugar, é vital, permaneçam em mim, então é conhecer ao Senhor. Diga ao irmão do lado, por favor, diga assim: conhecer ao Senhor. É preciso ter da tua parte, meu irmão e irmã, uma dedicação. Porque no culto do pregador informa, ele anuncia, ele libera, ele impõe, profetiza. Só que você vai embora daqui a meia hora, 40 minutos, você vai embora, irmãos. E aí vai vir pela frente segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, por aí afora vai. E é você quem vai precisar dedicar-se, organizar a sua agenda, mortificar a tua carne, ser diligente como um atleta. Para quê? Buscar ao Senhor. Eu coloquei aqui como um fator crucial: dedicação na busca. Se organizar. Eu preguei na quarta-feira e eu disse isso: ore ao Espírito Santo, porque a citação salmística dizia assim: a minha alma é sedenta pela tua palavra. E quando você para pensar, a sua alma tem tido sede mesmo pela palavra de Deus, ou ela se contenta no domingo à noite? Então é orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Por quê? Porque o inimigo vai tentar se levantar para que você fique frio. É tipo como está Portugal agora e os Estados Unidos, irmãos. Está com gelo, está com granizo, muito frio, intenso. A Alemanha, meu Deus do céu. O diabo vai querer que você esteja frio e que você não se dedique na busca. O velho homem que foi mortificado na cruz, foi morto com Cristo, e tem que permanecer não vivendo, mas Cristo vivendo em você. Porque se você não vigiar, o velho homem tenta ressurgir, e o segundo estágio é pior do que o do primeiro, e nós não queremos isso para a gente. Então temos que ser dedicados, vencer a carne, vencer a natureza caída, vencer as ações do inimigo que não quer que nós busquemos a palavra, que nós busquemos ao Senhor. E nós precisamos conhecer a Deus para permanecermos. Eu quero declarar aqui profeticamente uma realidade: só permanece quem conhece a Deus. Há uma canção inspirada que diz assim: que quem já pisou no Santos dos Santos, o que é isso, pastor? Quem já esteve em plenitude com Cristo, na presença dele, não sabe viver em outro lugar. Então precisamos conhecer ao Senhor, precisamos visar intimidade através do relacionamento. Diga comigo bem assim: relacionamento. Diga assim: não é religiosidade. Quando eu penso em religiosidade, eu vou logo para o relacionamento. E quando eu penso no relacionamento, eu digo não à religiosidade, porque muita gente confunde e se contenta em ter uma religião, e até tentam provar para as pessoas que ela é tal religioso, que ela vive uma vida de religiosidade.
Mas o Senhor não tem para mim e para você religiosidade, antes Ele tem o relacionamento. E não temos como conhecer ao Senhor através da religiosidade. O religioso busca recompensa para si, ele quer reconhecimento. O religioso ele faz para se aparecer, está na mesma esfera. E tais atitudes não conotam, porque o Salmo 115, o salmista revelando a vontade de Deus diz assim: não a nós, a nenhum de nós seja glória. Que a tua mão esquerda não saiba o bem que faz a direita, não precisa propagar. Porque tudo isso é característica farisaica de uma religiosidade, e o Senhor não trouxe religiosidade nem religião, antes um relacionamento. E nós precisamos então, para permanecermos, conhecer ao Senhor. Daniel capítulo 11, versículo 32, parte B, está escrito: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Pastor, não estou tendo força para permanecer. Então conheça o Senhor. Porque se você conhecer ao seu Deus, você se torna forte. E como resultado em conhecer a Deus e se tornar forte, você fará o que? Proezas. Fará proezas, não apenas ter começado o dia, mas está permanecendo e vai concluir a obra. O Senhor fala bastante sobre conclusão. Por que, pastor, que Deus fala bastante sobre conclusão? Porque Ele mesmo disse que melhor é o fim do que o começo. Muitos começam, mas não concluem. Mas você está aqui nessa noite para quê? Para não retroceder, para não desistir, antes de ser renovado, ser fortalecido. E você vai chegar do outro lado com o hino da vitória, meu irmão e minha irmã. Está tudo preparado, tudo garantido, e você vai se dedicar em conhecer a Deus, porque você vai ser fortalecido e vai realizar uma grande obra. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: por esta causa também sofro, mas eu não me envergonho. Olha o que Paulo fala aqui, ó: porque sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu confio no meu Pai, eu confio no meu Deus, eu sei do poder dele, eu sei Ele estar comigo, então a vitória é certa. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, antes eu vou avançar. Irmãos, eu sempre cito, e quase toda pregação gosto desse texto. Tem muito texto que nos chama a atenção, alguns dos meus é esse: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, antes aqueles que avançam ao alvo. A carreira que o Senhor propôs a nós foi proposta. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas avançando, olhando para o alvo. São dois textos bem completivos, que nos leva a avançar, a interceder e confiar, e avançar e não retroceder, porque Deus é conosco e nós vamos chegar até o final. Fala para o teu irmão: você vai concluir, você vai concluir, você vai concluir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que então conhecer ao Senhor? Eu coloquei como resultado: te leva a confiar. Sabe qual é uma das grandes razões da desistência? É a falta de confiança em Deus. Então vem o desespero. Você então não confia, você faz na força do braço, você atrapalha tudo. Eu sempre oro: Deus, Espírito Santo, não me deixe atrapalhar. Meu Deus do céu, se eu não atrapalhar, as coisas vão acontecer. Então precisamos conhecer, porque conhecendo, nós vamos conseguir confiar genuinamente ao Senhor. Fala essa palavra assim: de forma genuína. Diga: de forma genuína. Por que de forma genuína, irmãos? Porque ou você confia, ou você não confia. Não existe meio termo. Não, pastor, eu confio um pouco, confio até não, irmãos. Ou é ou não é. Ou ele para você já é conhecido como digno de confiança, ou não é. Então é algo que é um fator decisivo. Enquanto eu pensava sobre confiar em Deus, que resulta na nossa permanência e não na desistência, o Espírito Santo me lembrou rapidamente: muitas pessoas cantam até de forma errada, cantam no plural e o texto está falando no singular. Salmo 125, versículo 1: os que confiam, olha a confiança aí, no Senhor. Qual é o erro que muitos cometem? Aí eles falam assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião.
muitos cantam erroneamente no plural. Por quê? Porque o Monte Sião, referindo-se a Sião, a Jerusalém, é apenas um único monte. A Bíblia fala na unicidade desse único monte. Então presta atenção: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então presta atenção, vou destacar as duas palavras. Se eu confio no Senhor, serei semelhante a Sião, não serei abalado, mas permanecerei firme, inabalável para sempre. Pegou aí? Pergunta ao seu irmão, você pegou? Confiança gera permanência. Se eu confio, como o Monte Sião, eu permaneço firme. Por quê? Porque se eu confio nele, eu atraio o seu favor. Irmãos, a graça está disponível, a graça está liberada para quem, pastor? Para todos, mas nem todo mundo vive a graça. Barateiam a graça, desprezam a graça, usam da graça para a libertinagem, mas é a graça que nos mantém firmes e ela que nos leva a confiarmos e consequentemente permanecermos firmes, diga-se de passagem, para sempre. Então eu pergunto: você confia ou você não confia? Vem amanhã pela semana, segunda-feira aí. Você vai confiar amanhã ou você vai desconfiar? Você vai ser cheio do culto da noite. Tem um breve testemunho, já contei tanto aqui, irmãos, mas tem pessoas novas ouvindo essa noite. Em uma fase que Deus estava me provando e me dando o dom da fé, eu saí de um culto como esse, quarta-feira à noite. Eu costumo falar assim: eu saí cuspindo fogo. E eu falei: eu vou. A irmã Ângela levantou, pastor Ângela: você vai mesmo, pastor? Você vai? Eu falei: é isso mesmo, eu vou. Entrei no ministério, cheio de fé, eu saí cuspindo fogo. Sai, que nem Martiriciano, sai da minha frente, sai da frente, eu estou cheio, eu estou cheio aqui. Quarta-noite, irmão, mas quinta-feira pela manhã, só o sangue de Jesus. Parece que a presença carro da quarta-noite ficou lá atrás, e quinta pela manhã, eu quase não levanto da cama. Frio, desmotivado, desacreditado. Mas graças a Deus, pela graça que nos alcança, irmãos, o Espírito Santo me confrontou. E ele disse: pessoal, meu filho, que negócio é esse? Você vai ficar assim, é? Uma hora está cheio, a outra hora está vazio. Uma hora você crê, outra hora você... Como é que inconstância é essa? Eu falei: pera aí, sai daqui, Satanás, sai daqui, inconstância. E eu orei, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu falei: Senhor, é o seguinte, eu tenho uma promessa, eu tenho o Senhor. É o seguinte, Senhor, eu não falei com grosseria não, irmãos. Quem sou eu? Pelo contrário, né? É a minha forma arretada, baianesa, de falar nordestinamente falando. Eu disse bem assim: olha aqui, Senhor, o Senhor fez a promessa, o Senhor é poderoso, o Senhor é o dono e acabou. Se o Senhor mandar o din-din, eu pago e vou. Se o Senhor não mandar o dinheiro, o Senhor me leva transladado do mesmo jeito e ponto final. Em outras palavras, eu decido crer, eu decido confiar e eu decido permanecer. Aí você me pergunta: você chegou lá? Eu cheguei, irmãos. Por quê? Porque Ele foi fiel para cumprir a promessa. Com você não é diferente. Se você dedicadamente você buscar conhecer ao Senhor, na revelação do seu caráter, você vai apaixonar por Ele e você vai confiar. Não tem como você provar e você não confiar. Por quê? Porque quando somos aperfeiçoados na sua plenitude, no seu amor, todo medo é lançado fora, toda preocupação. Eu já falei, porque o pai está presente, o filho confia e descansa, irmãos. Ele fala: pai, o pai fala: toma, está na tua mão, e ele usufrui. Então é assim que funciona. Então você confia, você descansa e você permanece. Como resultado da confiança, do conhecimento, eu tenho aqui 4 grandes aspectos que vai levar você, irmão, levantar dessa noite cheio de unção, de motivação, de renovo, e amanhã pela manhã vai continuar. Fala bem assim: o que eu recebo nessa noite continua a semana inteira. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, João? Vai continuar a semana inteira. Primeiro aspecto, irmão, quando confiamos no Senhor e gera em nós um resultado tão tremendo. Em primeiro lugar, a capacidade de Deus. Eu preguei, acho que tem 2 semanas aqui, irmão, sobre a onipotência de Deus. Citei tantos textos bíblicos que falam do poder de Deus, a sua capacidade. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 28, versículo 3 está escrito: e Deus Todo-Poderoso, diga-me assim: o meu Deus é o Todo-Poderoso.
Francisco, Joaquim, Leozinho, meu certo, estava lá com o super-herói, uns 7, 8 bonecos nessa tarde, dentro lá em casa, eles lá brincando. E Francisco falou: pastor, qual é o mais poderoso aqui, pastor? Qual é o mais forte, o mais suficiente e tal, tal, tal? Eu falei: qualquer menino e tal, tal. Ele: é o homem de ferro, pastor. Tem tal e tal poder, tal e tal poder, tal e tal poder. Ele falou bem assim, irmãos: quem é, irmãos, o teu herói? Quem é o seu super-herói? Quem é o teu todo-poderoso, irmãos? Clebão viajou na maionese lá para os tempos do passado. Eu estou falando do presente, irmãos. Quem é a tua suficiência? É o El Shaddai. Fala bem assim: o meu Deus é o El Shaddai. Não, irmão, sem vaidade, sem orgulho, sem soberba, mas estufa o peito e declara bem assim: El Shaddai. Levanta a mão direita para decretar como um profeta que sabe o Deus que você serve, e fala bem assim: o meu Deus é o El Shaddai. Sabe o que é o El Shaddai? Você sabe, irmãos, é o Todo-Poderoso. Deus não apenas tem poder, Ele é o próprio poder. Dona Linda falou amém, mas ninguém glorificou. Eita, glória a Deus, Dona Linda, pela tua vida aí. Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, te faça frutificar. Olha o mistério 2026 da frutificação. É permanecer e entender que Deus é quem nos leva a frutificar. Não é na tua força, não é no seu intelecto, na sua sabedoria. É Deus quem te faz frutificar em todas as áreas da sua vida. Então, Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Em primeiro lugar, nessa noite, por que permanecer? Porque o Deus que você serve, o teu Pai, Ele tem toda a capacidade para fazer você vitorioso nessa jornada. O que leva as pessoas a desistirem e voltar é porque elas não veem a possibilidade de dias melhores. Mas quando olha para Deus, que transforma o que? Água em vinho, transforma morte em vida, transforma escassez em bonança transbordante. O mar está fechado, o Todo-Poderoso, o Marciano, ele dá uma ordem com a palavra e o mar se abre e você chega do outro lado com os pés enxutos. E esse mesmo Deus que abre a porta para você passar, Ele fecha propositalmente para a morte dos teus adversários. Em outras palavras, Ele garante a tua vitória até o fim. Eu estou como profeta dizendo essa noite: não retroceda, não desiste, porque quem peleja por você é maior do que o desafio. Não diga, é frase de efeito, se é para estabelecer que a gente fala. Não diga que você tem um grande problema, antes diga que você tem um grande Deus. Irmão, quem é o gigante na tua frente diante do Todo-Poderoso? A questão é que você vai entender e discernir quem é o poderoso. É o meu desafio, oh meu Deus. Eita, glória a Deus e aleluia. Maior é aquele que é por você do que aquele que é contra você. Fica estabelecido no teu coração nessa noite. Então a capacidade, fala comigo, capacidade. Então, em primeiro lugar, você permanece porque você sabe da capacidade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o governo, irmãos. Eita, glória a Deus. Quem é que está no governo, irmãos? Quem é o Todo-Poderoso que governa, que estabelece aquilo que lhe apraz? Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz o que lhe apraz. Aonde, pastor? Nos céus, na terra, em todos os lugares. Todo joelho se dobra, toda língua confessa Yeshua HaMashiach, todos se curvam para reconhecer o governo do Senhor. Não é o homem, não é o partido político, não é a influência, não é o poderio de determinada nação. Não, irmãos, quem é o homem? As nações da terra, irmãos, cabem nas palmas da mão do Todo-Poderoso El Shaddai. Mas pastor, você não conhece a minha empresa, não conhece o meu trabalho, você não conhece a cobra, você não conhece, irmãos. Eu quero dizer o seguinte: quem está no governo é o Senhor. Ah, pastor, mas de Faraó, irmãos, é Deus quem endurece o coração de Faraó, é Deus quem amolece na hora certa o coração de Faraó, é segundo os seus propósitos, segundo o seu querer efetuar. Ah, irmãos, o coração do rei pertence ao Senhor, e ele inclina conforme ele quer para cumprir planos e propósitos. Então o Senhor é aquele que está no governo. Terceiro lugar, caráter fiel. Há 18 anos atrás, Ana foi marcada por essa palavra. Primeira experiência que minha amada teve com o Senhor na Bíblia Sagrada. Deus falou para ela bem assim: minha filha, eu não, porventura, eu diria algo e eu não faria, eu prometeria algo e não cumpriria. E o texto define o caráter dele: não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu, cumpriu. Caráter imutável, inabalável, caráter perfeito.
Você precisa saber a capacidade que Deus tem. Ele é que está no governo, e o que Ele prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23, guardemos firmemente. Olha a responsabilidade, você precisa guardar a promessa e guardar a palavra no teu coração. Guardemos firmemente, sem retroceder. Então não retrocedo, eu permaneço, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Assim como eu, já foram 30 anos, não importa, vai se cumprir. Os sinais seguirão os que creem. Deus tem me dado tantos sinais, porque eu creio, e aí se eu creio, eu vou ver o cumprimento, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Em que área, pastor? Profeta fala, você recebe em todas as áreas da sua vida. Todas as promessas estão de pé. Em Cristo Jesus temos um sim para o cumprimento. Elas irão se cumprir. Você tem lá uma lista, né? Não, Bia, tem uma lista lá. Você vai ticar uma por uma, você vai marcar: Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu. E você, com mutações de graça, com o hino da vitória, declarando: Deus é fiel. Pastor, se não cumprir essa aqui, aí ele está no governo, irmão, vai conversar com ele, tá bom? Porque os heróis da fé não viram o cumprimento de todas as promessas, mas aprenderam e considerando promessas vindouras superiores às promessas terrenas. Mas o caráter dele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E por último, irmãos, a empatia. É por isso que Deus mandou eu falar das crianças e falar que você se veja da mesma forma como ele lhe tem como importante. Não é vaidade, não é mensagem de autoajuda, não é preencher teu ego, não, irmãos, mas é o valor que você tem para ele. Pastor Vitor um dia ficou impactado e falou para mim, nunca esqueci a canção do nosso irmão Lázaro, já na glória, né? Porque me queres, Deus, tanto assim? Se contra ti pequei, o mal eu fiz, eu não tenho nada de valor. E Deus, ele fala do amor que ele tem e do mistério que ele tem para desenrolar. É desse jeito que ele faz. Mas eu quero declarar nessa noite bem assim: Deus, permita-me falar da forma tão simplória, Ele tem por ti grande apreço. Deus tem por ti uma grande empatia. O contrário é o que, irmãos? Antipatia. Vixe, olho para aquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa. Deus não faz isso com você não, meu irmão. Pelo contrário, Romanos 8, 31 e 32 que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, o contrário à tristeza seria bem assim: permaneça, não, vou desistir. Por quê? Porque se Deus for contra nós, pode vir quem for ao teu favor, já era, irmãos. Mas o texto está explicando: Deus é por você, Ele é por você. E o 32: aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por mim, por ti, por ti, por ti, por cada um de nós, como não nos daria juntamente com ele? Ou seja, já nos deu todas as coisas que nós precisamos. Quem aqui está esperando receber de Deus? Deus já te deu. Quem aqui está esperando receber de Deus? Deus já te deu. Eu recebi uma mensagem essa semana, irmãos, a pastora falando assim: apóstolo, sonhei contigo, você me entregava uma caixa de embrulho, e quando eu não consegui abrir, devolvi para ti, você abriu. Olha, ela não conseguiu, ela ficou com dificuldade, ela devolveu para mim e eu abri. E quando você abriu, você tirou de dentro meio que uma chave inglesa. Enquanto ela me contava o sonho, o Espírito Santo me levou discernimento e entendimento. Entrega de dons, não é Léo, é o Espírito Santo quem faz. E você sabe, não dá para explanar aqui, irmãos, mas a figura de linguagem de uma ferramenta fala sobre solução de problema, equiparando de forma tão simplória. Deus, o Espírito Santo, distribui dons para a igreja. Para quê? Para que as coisas sejam resolvidas, para que haja edificação, para que haja salvação, para que haja o realizar da obra do Senhor. E ela dizia assim, eu não entendia muito bem. Eu falei, é por isso, porque quando Deus dá o dom, nem sempre você já está expert no exercício do ministério, mas você pela fé. E eu disse assim, olha o que Deus está falando aqui, ó: meu filho Timóteo, desperta o dom que há em ti, o que já foi dado pela imposição de mãos. Então o Senhor tem essa empatia, já fez tudo por você. Então, pastor, estou sozinho diante do desafio. Não, irmãos, Ele está contigo. No mundo você vai ter desafio, no mundo você vai ter aflição, no mundo vai ter os perrengues, no mundo vai ter os opositores, porque
uma porta larga e espaçosa, Catarina, me foi aberta. É bom demais uma porta larga e espaçosa ser aberta, vírgula, porém existem adversários. Para que o Senhor fala isso para a gente? Porque Ele é o Deus que abre porta, e diante da porta aberta pode vir adversário, mas a questão é que Ele está conosco. Mas Ele quer que você fique em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Pastor, é desafiador, pastor, não é fácil, pastor, o negócio pega, sim, pega, irmãos. Mas eu tenho visto a sua perseverança, eu tenho visto, mesmo com pouca força, que tem perseverado, não está desistindo e não tem negado o meu nome. E como resultado, o que Ele fala para mim e para você? Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Ou seja, irmãos, Ele já colocou a porta aberta, Ele está contigo. Então não retroceda, não desista, não, irmãos, não chuta o balde da barca, não, como é que é lá? Permaneça firme, porque o Senhor vai se manifestar, e a porta que Ele abriu, o homem não vai fechar. Como resultado, eu quero concluir, como resultado dessa confiança, que é sinal da revelação de quem Deus é, fica evidenciado na minha e na sua vida dois aspectos. Primeiro, sujeição. Fala comigo, sujeição. Como é que você se aproxima de Deus e conhece a Deus, e tu fica lá com tua coroa zona? Não, irmãos, diante dele toda coroa se dobra, irmãos, todo joelho se dobra. Em outras palavras, irmãos, buscamos ao Senhor, Ele se revela para nós, porque Ele nos chamou para si, e conhecemos atributos do Senhor, sua capacidade, o seu governo, o seu caráter fiel, que Ele é por nós e não contra nós. Então a gente faz o que, irmãos? Nós nos submetemos a esse Deus, nós nos sujeitamos a Ele. Sujeitar, irmãos, submeter ao seu senhorio, aceitar a sua vontade. Que grande conquista na minha e na sua vida quando você aceita a vontade do teu Pai. Você o honra, você o obedece. Olha, eu separei alguns textos e eu vou citar de forma rápida. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que, presta atenção, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer permanecer? Quer avançar para conquistar, para realizar, para ver o cumprimento? Então faça a vontade de Deus. Em outras palavras, sujeite ao Senhor. Outro texto: os que obedecem aos mandamentos do Senhor, nele permanecem. Então quem é que permanece, pastor? É quem obedece. 1 João 3:24a. E por fim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, não tem meio termo, não podemos aplicar só a parte que nós queremos, não podemos negociar, não, meio crente meio tigela, só um pouquinho, não, é 100%. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. João 8:31. A sequência fala: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. E mais na sequência fala assim: pois o Filho vos libertar, verso 36, verdadeiramente sereis livres. Então nós, como resultado de conhecermos ao Senhor e o seu caráter, nós nos submetemos ao seu senhorio. Diz o Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, e assim vocês vão conseguir resistir ao diabo, e o diabo vai fugir. Dona Linda falou: e ele fugirá de vós, irmãos. Tem gente que quer botar o diabo para correr, mas não, irmão, se submeta a palavra ao Senhor, e aí você vai ser fortalecido, e o diabo vai bater em retirada em nome de Jesus. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Primeiro você se sujeita, e você então, porque conhece, sujeita, você o declara, não só de boca para fora. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Olha a empatia aí. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então você conhece a Deus, você se sujeita, você vive para Ele, você o professa, você o declara, o proclama, você fala: eu sou de Jesus, e não só de boca para fora, mas
como o amor manifesta na sua vida, então você permanece em Deus. Amados, o discípulo, eu e você, confiamos tanto, que não apenas entregamos. Essa frase foi muito forte que Deus me colocou no coração quando eu estava preparando, dizendo-me assim: Léo, meu filho, eu não quero apenas a sua entrega de algo, de um problema, de uma petição, de um desafio, de um sonho, de um alvo a alcançar. Não, eu não quero apenas que você me entregue. Então eu coloquei: o discípulo confia tanto que não apenas entrega, vírgula, mas se entrega e consegue descansar. Venho como profeta no altar nessa noite dizer assim: Deus está te pedindo noite de entrega. Mas não apenas o que você tem para entregar para Ele nessa noite, antes você se entregar por completo. Quem entrega pode tomar de volta, mas quem se entrega é um caminho sem volta. Já é do Senhor, já se entregou, já se ofertou. Porque Ele fala assim: aquele que vier a mim, já era, meu irmão. Aquele que vier a mim, já era. De maneira alguma o desprezarei, de maneira alguma o rejeitarei, de maneira alguma o lançarei fora. Quantos aqui já se entregaram para Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, aleluia. Graças a Deus foi uma entrega sem volta. Concorda comigo? Diga amém. Quem aqui se entregaria outra vez? Diga aleluia. Amém, meus irmãos? Então nós nos entregamos e ponto final, fomos selados. É um caminho sem volta, graças a Deus por isso. Crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e sua casa, meu irmão, minha irmã. Então, irmãos, se você está passando um tempo de dificuldade, pastor, eu estou entregando, mas não estou conseguindo. Então não apenas entregue, antes se entregue outra vez. Há um texto que eu gosto e cito muito, eu oro pelo novo convertido, 2 Coríntios 5,17. E eu aplico não apenas naquele momento inicial da carreira cristã, mas eu entendo sobre o posicionamento que devemos ter continuamente. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em que eu aplico no cotidiano? Eu posso estar distraído, posso estar desmotivado, posso estar deixando a palavra de lado, e o Senhor fala sobre permanência. Mas se eu me coloco em Cristo, tipo assim, amanheci de manhã, nem orei, fiquei distraído, e até brinquei agora, eu estou assim e tal, mas, peraí, não é isso que Deus tem para mim não. Aí você fala assim: peraí, deixa eu consertar, ou eu vou para o joelho, ou eu levanto minha mão, deixa eu me posicionar agora aqui na posição que eu tenho que tomar, de crente, ungido, arretado. E aí você se posiciona. O que faz? As coisas velhas ficam para trás e coisa nova chega. Porque toda vez que você toma posicionamento, do céu se manifesta, porque Deus está manifestando a presença e agindo em teu favor. Você não fala: Deus, fica quietinho aí porque eu vou fazer do meu jeito. Não, Senhor, vem cá e assume. Tu és o maestro, faz conforme deves ser feito. E as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. Vamos terminar então, irmãos. Eu disse: não apenas entregue, antes se entregue. E como resultado, você vai conseguir descansar. Ano novo, todo mundo aí com vigor, hein? Cheio de energia, cheio de motivação. Todo mundo descansou bastante, está cheio de unção para avançar. Está assim, irmãos? Ou será que tem alguém tão cansado, irmãos? Parece que o ano ficou lá e você ficou lá junto com ele. Está tão cansado que não sabe nem como é que vai para frente esse ano. Como é que está a sua vida aí, meu irmão e minha irmã? As irmãs subiram ali. Eu preguei outro dia na igreja e eu fiz um teste. Eu gosto de fazer alguns testes, algumas perguntas explanatórias para o pessoal responder. Mas eu disse bem assim: quem aqui confia em Deus? Fala com verdade, seja verdadeiro. Quem confia em Deus? Todo mundo levantou a mãozona. A igreja toda, 100%. Todo mundo confia em Deus. Falei: pode baixar a mão. Aí baixou. Todo mundo confia. Ei, confiamos. Aí eu fiz outra pergunta: quem aqui está conseguindo descansar? Levanta a mão de novo. Oh, meu Deus do céu. Foi 4 ou foi 14 que levantou a mão? Foi, não entendi. Eu vou perguntar de novo: quem confia? Todo mundo confia, vírgula. E quem está descansando? Aí falou, aí faltou dizer: pastor, confiar é fácil.
Mas descansar é difícil. Eu falei, não existe isso. Fala comigo bem assim, consequência. Fala mais alto, consequência. Não tem jeito, irmãos. Isso é vital, é verdadeiro. Isso é a consequência. O que eu quero dizer? Já sabe já, né? Se você confia, automaticamente você descansa. Em outras palavras, todo mundo que diz que confiava, não confiam no Senhor, por isso não conseguem descansar. É muita emoção, irmãos. Deus usa o profeta, você treme todo, rodopia, cai no chão e ele fala, recebo, naquela hora. Mas vai passar pelo teste do processo, passa 2 anos. Ah, o profeta mentiu coisa nenhuma, irmãos. Não estou dizendo que não tem profeta que minta, porque tem. Você está entendendo o que eu quero falar? Cronologicamente, há um falar e um realizar. Mas nós aprendemos, diga assim, nós aprendemos. Diga assim, a Joel 2 já aprendeu. Que quando Deus fala, tem que ter posicionamento da nossa parte para o cumprimento. É tipo assim, tem que falar porque está no meu coração. Deus falou que você vai fazer uma viagem para tal país, amém? Aí eu pergunto, cadê o passaporte? Meu Deus do céu, vou tirar, pastor. Um dia, irmãos, alô? Deus falou que vai te dar um carro, diga amém? Cadê sua carteira de habilitação, meu irmão e minha irmã? Outro dia eu perguntei, ministro, a mulher ficou toda vermelha porque tinha carro, mas não era habilitada, estava dirigindo na ilegalidade. Ainda consegue dirigir, mas vai na ilegalidade para outro país para ver se tu vai entrar sem passaporte. Só se for transladado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Deus falou algo que Ele vai fazer em você e através de você. Toma posição, meu irmão. Essa semana, irmãos, aí eu sou ousado no espírito. Amor fala desse amor e de atitude. Não sei quantos souberem, mas teve um vídeo lindo essa semana. Eu vou falar rapidinho aqui do pastor Ney Ladeia. Ele fez um vídeo na Lagoa, na porta da primeira igreja, falando assim: eu estou completando 50 anos de convertido nessa cidade, né? Há 38 anos atrás eu fui ungido pelo pastor Samuel aqui na primeira igreja e tal, e ele foi falando. E onde é que o pastor Ney Ladeia mora hoje, irmãos? Aonde? Na Flórida, nos Estados Unidos. O que o pastor Léo fez, irmão? Teu pastor, tu conhece teu pastor, sim ou não? Conhece ou não? O que você imagina que o pastor Léo fez, irmãos? O quê? Hã? Eu fui lá? Hein? Eu fui encontrar o pastor Ney. Tu acha que eu fiz isso? Parabéns se você conhece seu pastor, irmão. Estou ficando vermelho, com medo que o vermelho vai fazer alguma coisinha. Irmãos, é o seguinte: no outro dia eu fui ligeiro na casa dele, bati na porta, ousadia no espírito, tal. A mulher se falou: ô minha senhora, você não conhece e tal? Cadê teu filho? Ele sem camisa, comendo cuscuz, apareceu assim: ô pastor, te recebo mais tempo na meia, não pode marcar que eu volto aí. E eu voltei, tivemos quase 2 horas e meia de conversa. Sentei para ouvir, ele me falou da vida dele, do testemunho, do ministério, como é que se Deus chamado, como é que Deus fez de valendo. E no final ele falou assim: eu quero que eu ouvi um pouquinho também, até falei um pouquinho. Estou aprendendo a ouvir mais e falar bem, irmão. Falei um pouquinho, ele falou: agora eu vou orar para você. Eu falei: ô meu, mas o que eu quero? Abaixei aqui, ele orou por mim, cheguei manai. Eu com toda a limitação batista, não estou dando a respeito dos batistas. Falei: deixa eu orar por você também agora. Eu orei por ele, irmão. E ele falou assim: vou estar orando por você. Vou ver o que eu posso estar junto contigo, do que Deus falou ao teu respeito. O homem foi embora para a América, mas ficou marcado no nosso encontro. Por quê? Porque para quê? Eu me movo naquilo que Deus falou ao teu respeito. Fala, meu irmão, você precisa se mover no que Deus falou ao teu respeito. Amém, meus irmãos? Vamos terminar em nome de Jesus. Não apenas entregue, mas antes se entregue e consiga descansar. Sabe por quê? Você conhece Deus. Você então se entrega e você confia. E o resultado de tudo isso vai dar o quê, irmãos? Vai dar o quê, pastor Vitor? O resultado de conhecer a Deus, de confiar nele, de entregar. Qual vai ser o resultado? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti. O que faz Deus? Trabalha para aqueles que nele esperam. Eu tenho como
profeta, uma boa notícia para te dar nessa noite. O trabalho não é teu, o trabalho é do Senhor. Nesta peleja, diz na Êxodo 14:14, você não terá que pelejar, Sara, porque o Senhor Ruth é quem pelejará por ti. Salmo 91, aquele que habita, me permita falar, aquele que permanece escondido no Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Quantos aqui estão em Jesus? Diga amém. O que é que Deus tem para ti? Tem o quê? Declare descanso. Fala para o teu irmão, você está em Jesus? Seja bravo, profeta bravo, fala assim, trate de descansar. Para, gente, aquieta. Bota lá 1000 vezes para repetir a canção do Ministério Zoe lá. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Davi perguntou, por que está batida a minha alma, por que está perturbada dentro de mim? Para, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquele que decide parar, aquele que decide confiar, aquele que decide entregar, aquele que se entrega, vai descansar, meu irmão, e vai ver o resultado do Salmo 127, versículo 2. Será inútil você levantar muito cedo e dormir muito tarde. Vai ser inútil querer trabalhar demais, trabalhar arduamente por alimento. Por quê, pastor? O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Até mesmo a vida de oração. Quando nós trabalhamos, colhemos o fruto do nosso trabalho, vírgula. E quando nós oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Não estou falando que você não se dedique ao trabalho. Estou falando para você não ser escravo do trabalho. Estou falando para você não deixar Deus de lado e querer na força do seu braço, confiando em si, como está em Jeremias 17:5, vai ser maldito, não vai ter futuro. Mas antes de Jeremias 17:6, confiar no Senhor, meditar na sua palavra, vida de oração, vida de entrega, vida de renúncia, de confiança e de descanso. Alô? Quando foi a última vez que você ouviu, e eu concluo com essa: o fardo que eu tenho para vocês não é pesado, é leve. Posso ter uma revelação para ti? Se está pesado, Deus não está nesse negócio. Não estou aguentando, pastor. Para e reveja se Deus te colocou aí. Pare e reveja se você está andando segundo o coração de Deus. Ele falou comigo um dia: quando ficar difícil para você, é que tu está abandonando a minha presença. Tu está me deixando de lado, indo na tua força. Quando tiver difícil, para e volta para a minha presença, que você vai ver se as coisas não são colocadas no seu devido lugar. Se coloque em pé em nome de Jesus. O próprio Jesus, entendendo o que ele veio fazer, quem ele era, a sua identidade, e nós precisamos estar firmes nesse conceito duplo. Primeiro, quem eu sou? Eu te pergunto quem você é, e você tem que ter uma resposta no teu coração quem você é. Você tem que ter uma resposta na tua boca, porque a tua boca vai declarar aquilo que está cheio no teu coração. Eu quero perguntar mais uma vez quem você é. E você tem que ter uma definição bíblica quem você é, porque a Bíblia revela o caráter de Deus, ao teu respeito, a vontade do Pai em te criar para você ser. Então você fala: eu sou filho de Deus, eu sou semelhante a Jesus, eu sou muito mais do que vencedor, eu sou ungido, eleito, sou sacerdócio real, sou nação santa, sou uma flecha nas mãos do valente, eu sou filho amado do meu Pai. Quem você é? Identidade de Cristo. Você está estabelecido quem você é, no nome de Jesus. E em segundo lugar, o que você veio fazer? Já está tudo preparado. Lança fora mais uma vez, eu repito: ansiedade, preocupação, incerteza, dúvida. Já está tudo preparado. Irmãos, não retroceda, não desista, não abandone. Você só não vai vencer se você desistir. Então você recebe esta palavra. Você colocou a mão no arado
está proibido de querer retroceder, porque não tem prazer aqueles que retrocedem, não dão prazer ao Senhor. Mas eu quero dizer para ti nessa noite, não é peso, é palavra de revelação. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo faz em você, através de você. Ele preparou todas as coisas, Ele já fez tudo para você. Então nessa noite você recebe do céu. Não é para retroceder, não é para desistir, não é para duvidar, não é para ficar preocupado, abalado, certezas do coração, dúvida. Meu Deus do céu, essa noite é uma noite de descanso, é uma noite que você vai voltar para casa certo, convicto da vitória, e não vai deixar o inimigo roubar esta semente. Eu quero declarar e profetizar: você vai dormir como nunca mais dormiu, você vai descansar como nunca mais descansou, você vai crer como nunca mais você creu, porque você foi levantado e está em Cristo Jesus para frutificar, e em nome de Yeshua é permanecendo nele. Pai, em nome de Jesus, Pai, todo moloque, todo demônio que tem prazer e atua para que haja aborto, paralisado seja nessa noite, bata e retirada da nossa vida em nome de Jesus. Pessoas que na infância foi marcada com esse decreto. Você não faz nada de forma conclusiva. Tudo que você começa, você não conclui. Tudo que você fala que quer fazer é só fogo de palha. Você começa, depois você vai para frente. E você começou a assumir essa identidade. E você fala: realmente eu começo muitas coisas, não concluo nada. Eu quero, como profeta, declarar pela palavra que corta na tua alma, no teu entendimento nesta noite. Chegou o tempo de não retroceder, mas avançar. Chegou o tempo de obra conclusiva. Você vai chegar sim na fase final. Você vai chegar no altar. Você vai ver a realização completa. Eu vejo uma obra completa. Eu vejo a obra acabada. Eu vejo uma obra duradoura. Eu vejo uma obra resultante. Eu vejo lá na frente. Eu te convido em nome de Jesus a olhar lá para frente agora. Tira os olhos do passado. Tira os olhos da incerteza. Tira os olhos da tempestade que está balançando o barco. Lembra que eu disse: o Todo-Poderoso fala: vem, e mar se acalma, e a tempestade se faz bonança. Eu vejo tempestade sendo removida dessa noite e a bonança sendo estabelecida. Ei, amanhã ele já foi na tua frente, terça-feira já foi na tua frente. Confia e descansa. Confia, se entregue e descanse, porque a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia.